Bom dia a todos. É com muita alegria que nós hoje vamos desenvolver um tema para esse nosso período de isolamento. E não só por isso também, para que a mensagem da nossa doutrina espírita possa chegar a cada um de nós, dando-nos aquela paciência necessária, aquela quietude interna para que possamos tirar o melhor proveito desses momentos. O tema de hoje será oração em família e nós iremos começar com a nossa prece inicial, pedindo aos amigos espirituais que nos ampare, que nos proteja e que nós possamos, nesses minutos que estaremos aqui conversando com vocês, ter a inspiração necessária para que essa mensagem chegue no coração de cada um e possa trazer os esclarecimentos necessários para que possamos prosseguir na nossa fé, na esperança, sempre de dias melhores. Assim seja. Então, o tema escolhido é oração em família, como eu já registrei. Mas por que esse tema? Nós estamos enfrentando um momento da nossa vida que para a maioria é uma novidade. Estamos isolados socialmente em função de uma pandemia que se apresentou. Para nós todos, ou para a maioria, tem sido uma experiência nova, em que muitas vezes nós nos encontramos contraditórios nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e muitas vezes questionamos se a nossa fé ela é realmente suficiente para nós enfrentarmos as dificuldades que se apresentam em cada dia, em cada novo dia. Por que o tema oração? Nós aprendemos que a oração é uma forma de adorarmos a Deus. Mas muitas vezes pensamos que a oração é para Deus, é importante para Deus. E isso é um equívoco. A oração é importante para nós. Deus não precisa das nossas orações. Quando nós aprendemos no Livro dos Espíritos que nós podemos louvar, agradecer e pedir na oração, nós já começamos a entender que essa conversa com Deus é muito mais importante para nós, porque Deus nos ama de qualquer forma. E talvez a gente ainda não tenha aprendido o valor dessa oração. E eu gostaria de relembrar para vocês uma passagem que a maioria conhece. A experiência de André Luiz no livro Nosso Lar. Logo no capítulo 1, André Luiz vai relatar que ele se encontrava no umbral em profundo desespero, em uma situação muito angustiosa, já há algum tempo. Quando, num determinado momento, ele recorda de rogar ao Pai. E registra ele que pela primeira vez ele fez isso com muito amor, com muita emoção. E naquele momento que ele realizou a sua prece, ele começa a ver o afastamento das trevas, a claridade, e percebe a presença de um espírito
mais evoluído. Clarencio. Mas nós nos perguntamos, por que naquele momento ele orou com profundo amor? Porque durante todo o livro ele vai dizer que nasceu e participou do catolicismo, que seguia todos os ritos, embora não fosse, talvez, um católico praticante, entre aspas. Mas por que naquele momento? Por que ele conseguiu apenas naquele momento, será? E ele também não registra no livro que ele não orou outras vezes, uma vez que ele aprendeu, como ele também vai relatar com sua mãe, é que aquele momento era especial. Naquele momento ele conseguiu uma conexão maior em função da dor, em função daquele sentimento de angústia pelo qual ele estava passando. E neste momento ele recebe a ajuda necessária. E depois, mais tarde, ele vai descobrir que ele era visitado pelo Clarencio já há algum tempo. Que a sua mãe nunca esqueceu dele, sempre ia visitá-lo, mas ele não conseguia ver. Porque é ele que estava fora da conexão maior. Então, este ponto é importante. Por que é importante? Para que nós lembremos que a oração não é simplesmente formular lindas frases, mas muitas vezes vazias. É muito mais do que isso. É sentimento. E por ser um sentimento, nós temos que passar aos nossos filhos, aos nossos familiares, este compromisso de desenvolver essa conexão, que é muito maior do que se reunir para orar. E neste momento onde muitas pessoas se queixam de que está sendo difícil, estão sendo difíceis esses dias, onde os avós não podem participar do convívio familiar, onde as crianças estão isoladas da sua escola, estão afastadas da sua escola, onde os pais, muitas vezes, que têm seus compromissos, estão trabalhando em casa, têm que conviver com os filhos. E também sabemos que muitos estão estranhando essa proximidade constante das 24 horas, o que causa um desajuste, muitas vezes, emocional, causa, às vezes, aquele mal-estar em função de todas as obrigações que devem ser feitas neste período. Então, este é um momento oportuno para que nós possamos, de repente, conversar com os nossos filhos, com o cônjuge, sobre a oportunidade que nós temos de, nesta convivência, falarmos um pouco mais sobre espiritualidade. E temos que começar por Deus. Como é que é o nosso contato com Deus? Como é que nós sentimos Deus? Então, este tema que eu extraí do livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira, de Teresa de Brito por Raul Teixeira, ela vai nos dizer da importância de nós reunirmos os nossos filhos. E eu não estou falando do Evangelho no lar, que é conhecido de todos nós. Não, eu estou falando da importância de nós passarmos aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, aqueles que fazem parte, enfim, da nossa família, o nosso hábito de conversar com Deus. Porque é um hábito, é um bom hábito, em que eu retiro das minhas ocupações momentos em que eu vá conversar com o Criador para que eu possa me suprir dessa energia
que tanto nos falta, que é a energia amorosa. Porque nós podemos, sem dúvida alguma, viver bem, mas esse bem pode ser muito formal, pode ser uma representação. E no interno, no nosso interior, nós estamos tão conflitados quanto os demais. Então, este momento de oração é um momento em que eu acalmo o meu ser e entrego o meu pensamento ao Criador, uma vez que nós acreditamos que Ele é o autor de todas as coisas e mais do que isso, que Ele é bom e justo. Então, eu gostaria de começar esse tema, primeiro, com uma colocação de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar. Ela coloca: a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante as quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. Então ela coloca que ainda o lar é a escola mais importante onde nós devemos, porque é um dever, trazer aos nossos filhos esta oportunidade de conhecer, de entender que ele é um espírito. E como espírito ele tem um Criador. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que quando um espírito encarna numa determinada família, ele tem um projeto a ser cumprido. Ele tem um compromisso, muitas vezes, com aqueles outros espíritos que ali estão. E precisa desenvolver isso num clima amoroso, afetivo e com um clima que ele tenha suporte para poder ultrapassar as provas, talvez a expiação que tenha que passar. Então, indo um pouco mais adiante no próprio livro, ela coloca ainda que o lar é o celeiro de bênçãos no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí áurea as experiências dos ancestrais, adquirindo hábitos que deverão nortear a sua caminhada existencial. O que ela está colocando para nós? Que é na infância que nós adquirimos os nossos hábitos. Claro, nós vamos adquirir no decorrer de toda a nossa existência, mas em particular é mais fácil nós adquirirmos um hábito na infância. Então, quando ela tem essa proposta, é aqui que ela vai ter as experiências dos seus ancestrais. O que significa isso? Significa, por exemplo, que aqueles pais que não têm uma vivência religiosa dentro de casa, e aqui não estou falando de religião formal, estou falando de religiosidade, no sentido dessa ligação com Deus. Se nós não vivermos isto dentro do nosso lar, que é um conjunto de almas que ali habitam, nós vamos ter dificuldade, essa criança vai ter dificuldade para entender isto, mesmo que ela participe da evangelização. Por quê? Porque na evangelização ela pode ficar 1 hora, 2, 3, ela vai aprender a orar, ela vai ter uma prática em alguns exercícios, mas o hábito não é com a evangelização. O hábito é quando ela assiste os pais fazendo daquela determinada forma. A psicologia explica que a criança aprende mais com o que vê do que com aquilo que ela escuta. Então, na verdade, nós vamos ainda no livro O Consolador e vamos ver que Emmanuel vai colocar que a melhor escola que tem ainda é o lar. Que a escola formal, ela vai instruir, mas a vivência dentro da nossa moradia, dentro do nosso lar, ela tem que ser de uma forma que essa criança possa levar essa herança para na formação de uma outra família. Nós vemos, por exemplo, que antigamente, até hoje mesmo, alguns pais ensinam as crianças a fazer uma oração que é
Logo no início, elas ensinam a criança a orar o Santo Anjo. Ainda existem pais, espíritas também, que ensinam essa oração. Por quê? Porque é uma forma da criança entender que existe um protetor, que existe um anjo que zela por ela e que ela pode conversar com ele. Contudo, existe um problema. Ensinar a criança a recitar uma oração é diferente de que a criança entenda aquela oração. Ela precisa entender aquilo que ela está falando, porque se ela não entender, ela vai criar o hábito de ter as nossas orações repetidas. Aquelas que muitas vezes a gente busca para orar como se fosse um rito. Então a criança, na hora de dormir, ela pode ser ensinada que no momento que ela dorme, ela pode fazer oração, mas não é só no momento de dormir. É em vários momentos da vida. Naquele momento que a criança está com maiores dificuldades, se o pai ensinar desta forma, antigamente também se ensinava a criança a fazer uma oração agradecendo o alimento. Hoje ela já está um pouco em desuso em alguns lares, porque os pais normalmente não almoçam ou não fazem as refeições juntos. Então, o que o livro Consolador nos explica, e as obras básicas também, é que os pais têm muita responsabilidade pela formação moral e espiritual daquele espírito que recebeu. Por quê? Porque embora ele seja um espírito antigo, ele vem com o esquecimento. E nós temos a oportunidade de trazer um novo formato nesse início da infância, para que ele possa atenuar os hábitos infelizes que muitas vezes traz e reforçar os hábitos felizes que com certeza também traz. Então, indo um pouco mais adiante, nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, nós vamos ter, é o único capítulo que tem, que me lembro, aliás, tem uma única instrução dos Espíritos, porque os demais ou não tem, ou tem muitas. Este tem uma instrução dos Espíritos de Santo Agostinho, e ele vai falar no Honrai Pai e Mãe, desse tema, sobre a ingratidão dos filhos e laços de família. E ele vai trazer ali um registro bastante interessante que sempre os pais deverão lembrar. Ele coloca para nós que os espíritas, eles têm um grande papel. Não é melhor que o de ninguém. Os católicos também têm um papel, os evangélicos também, mas os espíritas têm a oportunidade de fazer diferente. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas. Nós não acreditamos que a alma tenha nascido com o corpo. Nós sabemos que aquele que aqui chega, ele tem uma trajetória. E nessa trajetória, com certeza, ele adquiriu algumas virtudes, muitas vezes adquiriu outros compromissos também, como a maioria. E ele chama a atenção dos pais, no Livro dos Espíritos, e reforça isso no Evangelho, que os pais têm um grande papel na vida de uma criança. Ele tem um papel, é uma missão verdadeiramente, porque ele vai passar àquele espírito o que de melhor ele conhece, mas ele precisa conhecer, ele precisa praticar. Não é só instruir, não é só verbalizar aquele conhecimento, é vivenciar o conhecimento. E ele vai registrar: inteirai-vos dos vossos deveres, pais, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. O que ele coloca nessa frase que nos chama a atenção? Qual é o maior dever de um pai, de uma mãe? É aproximar aquele espírito
de Deus. E nós sabemos que quanto mais ele estiver próximo de Deus, ele tem mais condições de superar as frustrações que com certeza virão, as dores que com certeza virão, porque nós todos sabemos que ainda a Terra é um planeta de provas e expiações. Nós vamos levar muito tempo ainda para implantarmos na Terra o mundo de regeneração. E mesmo que estejamos no mundo de regeneração, nós também sabemos que é um mundo ainda vai existir o mal. Está registrado que o bem vai prevalecer, mas ainda existirá o mal. E para que nós possamos repelir o mal, para que nós possamos nos afastar do mal, nós precisamos sim ter um roteiro de vida. E este roteiro de vida tem que ser atemporal. E só pode estar na moral que Cristo nos trouxe. Que nós sabemos que é aquela que nos aproxima do nosso Criador. Porque Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele chama a atenção dos pais no sentido de que eles têm um grande dever. Obviamente que têm o dever, a obrigação de instruir, de alimentar, de amá-lo profundamente, porque esse é um dever maior, é a lei maior do amor a Deus e amar ao próximo. Então nós entendemos, e Santo Agostinho deixa registrado de uma maneira muito bonita: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Eu repito, por ser necessário, porque é algo que nós devemos pensar. Será que nós estamos cumprindo esse dever? De que forma que nós aproximamos essa alma de Deus? Nós sabemos que para as crianças, os pais são os heróis. Então, sabemos também que eles fazem o máximo que eles podem. Mas nós também sabemos que somos todos imperfeitos e que muitas vezes nós falhamos. Então, se faz necessário que nós possamos ensiná-los a perdoar, a aceitar as nossas dificuldades, a entender que, embora todos nós tentemos sermos melhores, ser melhor, nem sempre a gente consegue. Então, também nessa mesma mensagem, ele vai dizer que nós temos que lembrar que Deus, e aqui é um sentido figurado, obviamente, vai nos perguntar o que nós fizemos com cada filho, porque Ele confiou em cada um que recebe um novo Espírito. Então, se nós recebemos aquela criança com dificuldade ou não, nós somos responsáveis por ela. E Ele confiou que nós pudéssemos aproximá-lo de Deus. Então, partindo desse princípio, nós vamos a essa mensagem que eu comentei logo no início. Teresa de Brito nos coloca: esse salutar costume. Que costume? O de orar. Como? Ensinar a criança a ter um momento de se comunicar com Deus, de se aproximar dele por pensamento. É óbvio que uma criança vai precisar falar, mas eu posso conversar com meu filho, por exemplo, da necessidade de ele se aquietar e pensar naquilo que ele desejaria pedir a Deus. Ensiná-lo a agradecer, por exemplo. Por que ele agradeceria a Deus? Para que ele pudesse relembrar tudo aquilo que ele teve na vida, para poder aprender a desenvolver a gratidão que está tão em falta no mundo.
E nós, nesse isolamento, eu tenho percebido que muitos de nós reclamamos porque não tínhamos tempo de ficar em casa. Muitos de nós. E agora, nesse isolamento, nós estamos ficando só em casa. E agora reclamamos de estarmos só em casa. Então, nós somos sempre ingratos, porque se nós reclamamos de ficarmos pouco e depois reclamamos porque estamos muito em casa, nós temos que nos perguntar por que nós estamos reclamando sempre. Qual é a nossa dificuldade de aceitação das coisas? E nós vamos percebendo que nós esquecemos de desenvolver esse sentimento de gratidão. Esse momento é o momento de nós sermos gratos pelo simples fato de nós estarmos em casa, de nós termos uma casa para estar. E o nosso filho precisa aprender isso, porque muitas vezes as crianças querem sair, mas elas querem sair porque tem uma casa para voltar. Elas querem brincar, mas elas querem realmente brincar porque é um hábito, é um costume, mas elas podem entender que o fato delas brincarem também elas devem ser gratas, porque nem sempre uma criança consegue brincar na infância. Então, de repente, ensinar a criança que ela não só deve pedir, ela deve agradecer, e o pai pode estimulá-la, começando a orar, agradecendo. Ele agradece, em seguida convida a criança a agradecer, e assim ela vai mostrando como fazer uma verdadeira oração que seja uma conexão com Deus, expondo o seu coraçãozinho e pedindo a proteção, não para que as coisas se transformem, mas para que ele possa passar por aquilo que não possa transformar com calma, com tranquilidade. Então, é este sentido de oração que os Espíritos nos trazem. É muito maior do que ficarmos ensinando a criança a decorar frases, a fazer determinados sinais ritualísticos que ela nem sabe exatamente por que está fazendo. Mas nós podemos, e não só no Evangelho, porque aqui, como já registrei e repito, eu não estou falando do Evangelho no Lar, eu estou falando de uma outra proposta, eu estou falando de transformar a oração em família num hábito, para que a criança possa criar esse hábito também junto com a sua futura família, para que ela possa ter boas recordações desse momento, de todas as noites ou todas as manhãs que a mãe se aproximava dela e convidava a orar. Em quase todas as obras de André Luiz, quando os espíritos vão ser resgatados, a espiritualidade utiliza muito o espírito que na última encarnação foi mãe daquele ser que precisa ser resgatado. Porque, normalmente, aquele ser em sofrimento, ele tem boas recordações da mãe, quando ela ensinou algumas orações, quando desenvolveu nele um afeto maior, uma compreensão maior da vida. Então é interessante nós percebemos que a figura da mãe, tanto quanto do pai, é importantíssima para uma criança para tocar o coração, porque ela que é mais próxima do sentimento daquela criança. Então, quando ela fala que nós devemos abrir-se para dizer ao Senhor o que se sente, mesmo sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, converte-se em um exercício maduro de autoconhecimento gradual, no exercício de humildade que leva e bendiz a criatura. O que ela está colocando para nós? Que neste momento, quando a criança agradece, pede, conversa, a própria mãe vai aprendendo a ver o que se passa dentro daquela criança, vai entendendo muitas vezes coisas que não são colocadas no dia a dia, vai mostrando que ela pode ter sentido dificuldade em realmente perdoar aquele irmão que ela abraçou porque a mãe o obrigou, mas nem sempre conseguiu limpar aquele sentimento de raiva ou de mágoa daquele irmão que durante a tarde ou a manhã acabou brigando com a criança. Ou mesmo, muitas vezes, uma criança não supera uma chamada de atenção do pai, de repente, em um momento impróprio ou da forma imprópria. E essa seria a oportunidade de, então, resgatar essa emoção que ficou ali parada e mostrar da conveniência de trabalhar aquilo por meio do perdão.
Continuando, Teresa de Brito insiste, mostre-lhe que por ser valiosa o que? A oração, a prece deve ser entoada ou emitida em regime de unção íntima, dessa intimidade para com Deus, não um rito, esse se sentir à vontade com Deus. É interessante, até mesmo na casa espírita, a gente observa que quando o dirigente diz, vamos orar, todo mundo se arruma. Todo mundo se arruma na cadeira, descruza a perna, como se tivesse uma forma de eu me postar. Não é isso. Esse vamos orar é para que nós possamos nos conectar, fecharmos os nossos olhos ou mantê-los abertos, não tem problema, mas é orar com o coração, é entrar na nossa intimidade para entender o que naquele momento nós queremos conversar com Deus. Porque se a nossa conexão realmente for verdadeira, atingir o objetivo, nós vamos sentir o efeito imediatamente. Nós vamos sentindo uma paz interna, uma sensação de alívio, uma sensação muitas vezes de um conforto, né? Nesses dias em que nós temos percebido tantas pessoas apavoradas por algo tão natural na nossa vida, que é o desencarne. Porque neste momento em que nós sabemos da possibilidade de estarmos com um vírus que, por consequência, possa nos causar o desencarne, faz com que nós tenhamos sentimentos contraditórios. E isso nos causa muitas vezes angústias, em alguns uma tristeza profunda. E isso mostra que nós ainda, embora sejamos espíritas reencarnacionistas, temos ainda muita dificuldade para encarar esse fenômeno tão natural quanto ao nosso desencarne, o desencarne daquelas pessoas que amamos. E este é o momento em que nós devemos conversar sobre isso, sobre essa nossa angústia com Deus, sabendo que muitas vezes nós temos o conhecimento, mas nós não nos sentimos às vezes preparados para o desencarne. E Deus já sabe disso. Nós é que precisamos trazer isto para a nossa consciência, para ver as razões de nós estarmos com certas dificuldades, até de lidarmos com esses nossos sentimentos, dessa angústia, dessa ansiedade. E este momento em que nós oramos com o nosso filho, passando tranquilidade, explicar a ele sempre que, embora muitas vezes a gente se encontre sozinho ou tenha algumas dificuldades pela frente, Deus sempre vai nos amparar, nos dando o remédio necessário para aquele mal. Embora muitas vezes não a solução do mal, mas a força e a fé necessária para que nós possamos passar. Aí vocês devem estar pensando, puxa, mas ela está falando que eu devo falar isso para a criança? Não, eu estou falando isso com relação a todos os filhos, desde criança a adolescente. Porque nós percebemos que quando os pais se angustiam, obviamente, as crianças também se angustiam. Porque é uma questão de sensibilidade. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós para que nós possamos trabalhar junto aos nossos filhos. Nós sabemos que o instinto de conservação em todos nós é muito forte e é natural, porque é ele que nos ajuda a permanecer encarnados. Mas nós temos que entender que este fenômeno do desencarne, ele é um fenômeno natural, que poderá, como nós sabemos, acontecer de maneira coletiva ou isolada, mas é um acontecimento com que a gente deve conversar, porque eu vejo que, outro dia conversando com um sobrinho meu de 6 anos, o maior problema, a maior tristeza para uma criança, pelo menos nessa pequena experiência que eu tive, é de que os pais morram. Porque infelizmente as crianças também escutam muitas vezes, direto ou indiretamente, noticiários e veem a quantidade de morte, a quantidade de pessoas que estão tendo dificuldade e começam a ter medo que seus pais também passem por isso. E obviamente,
Este é um assunto muito delicado para tratar com criança, mas é um assunto que nós devemos trazer de uma maneira mais lúdica, no sentido de que ele precisa ficar tranquilo, porque Deus sempre cuidará dele. Ele sempre terá um apoio, ele sempre poderá estar com alguém que, ainda que naquele momento, naquela oportunidade, os pais possam não estar juntos, mas ele sempre terá um amparo, ele precisa sentir segurança. Eu não sou uma psicóloga, não posso nem dizer como fazer isto, mas é uma das maneiras com que nós devemos tratar do assunto, porque neste momento em que todos nós estamos recolhidos em casa, nós percebemos que a maior parte das conversas ou das notícias não são boas. E nós deveríamos fazer um papel contrário. Nós sabemos que o desencarne não é o pior. Existem coisas muito piores, como por exemplo, a gente fugir da vida diretamente, ou então a gente fugir de uma prova, ou fracassar numa prova, ou então terminar uma expiação ainda que não é o momento. Nós sabemos que existem outras causas que são maiores que o próprio desencarne. Então, não que esse seja um assunto fácil, realmente não é. Mas nós temos que tratar deste assunto de uma maneira natural. Como essa estada provisória é apenas provisória, mas não é a única, e que eles jamais serão abandonados. E este é o momento oportuno. Nos momentos das nossas orações, falar sobre a imortalidade da alma. Falar, por exemplo, que nós jamais morremos, que nós estamos aqui temporariamente, que voltaremos em outras existências, que eles também voltarão em outras existências. Porque isso também é trabalhado na evangelização de uma forma lúdica. E é necessário que os pais tragam uma tranquilidade para a criança, para que ela possa perceber que este momento deve ser passado com a maior tranquilidade possível. O que é bem difícil, né? Então, já partindo para a conclusão, continua Teresa de Brito. Ensine aos seus que a prece não é um instrumento para barganhar com a divindade, num regime de trocas infantil. A prece é uma forma de comunicação, quanto mais honesta, mais alta. Quanto mais alta, melhores os seus resultados. Então, nós temos que entender que, neste momento, nós temos que fazê-lo compreender que a honestidade ela é primordial para uma oração. Então, se eu tiver, por exemplo, dizendo a ele, se ele tem medo de morrer, é natural que tenha. É natural, isso faz parte. Mas nós temos que ensiná-lo que Deus pode nos amparar neste momento de tal forma que nós poderíamos passar com relativa tranquilidade. Então, eu gostaria de deixar claro que essa proposta de falar sobre a oração é porque, em função do nosso dia a dia, do corre-corre, muitos pais não têm tempo de trazer esse assunto à baila com seus filhos. E este isolamento é uma oportunidade ímpar. Em vez de nós estarmos o tempo inteiro transferindo para as crianças a oportunidade de estar num tablet, no celular, possamos reuni-los e conversar um pouco sobre isso, para que eles, pelo menos, tenham as primeiras sementes desta oportunidade única de criar um hábito de se relacionar com Deus. Eu espero que eu tenha atingido meu objetivo e rogo aos bons amigos espirituais que possam nos amparar nesses instantes em que nós nos encontramos diante de tantos problemas novos, né? Porque problemas nós sempre tivemos, esses são novos. Que nós possamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível, lembrando que nós temos um compromisso maior com Jesus, de fazer brilhar a nossa luz. E para que ela brilhe realmente, nós temos que, além de conhecer, praticar tudo aquilo que nós já aprendemos, conhecemos,
e mais do que isso, deixarmos para o mundo as nossas pegadas por meio de todo o ensinamento e amor que deixamos para aqueles que nos rodeiam, em especial para aquela pequena sociedade que é o lar. Que nós possamos registrar esses espíritos que convivem conosco a verdadeira importância de acreditarmos num Deus justo, de podermos contar com Ele e mais do que tudo isso, de sabermos que Ele sempre vai responder às nossas preces, ainda que nós não consigamos entender ou ver como gostaríamos de ver. Obrigada a todos.